Então, muito boa noite a todos e a todas. Meu nome é Júlia, sou coordenadora do curso de Química da Unifacamp. Desde já agradeço a presença de todos vocês nesta noite. Estou vendo aqui muitos alunos, ex-alunos e também as pessoas da comunidade. Eu agradeço o prestígio de vocês em estar participando de mais uma ação do curso de Química da Unifacamp. Hoje, na nossa live, nós iremos receber a nossa ex-aluna, com muito orgulho, né? Rosângela Aparecida Martins. A nossa live tem como temática tratamento de água, processos e análises. Como eu já disse, né, o meu nome é Júlia. Se vocês precisarem de alguma coisa, eu e o Olin, que é gestor dos laboratórios de química da Unifacamp, estaremos disponível aí no chat para qualquer dúvida ou intervenção. A Rosângela, ela é formada em química pela Unifacamp, ela é engenheira química, pós-graduada em perícia, auditora e gestão ambiental, já atuou em diversos segmentos da área de química e hoje atua na área de gestão hídrica. Então, Rosângela sempre se destacou muito no nosso curso. Tenho um orgulho imenso de dizer que você foi nossa aluna, foi minha aluna em especial. Muito obrigada por você estar aqui conosco nessa noite e compartilhar conosco também todo o conhecimento que você adquiriu ao longo da sua formação. Rô, só uma dúvida, você prefere que as dúvidas que eles tenham, eles escrevam no chat, uma hora que você achar mais apropriado, você tira as dúvidas? Você quer deixar para o final? Como que você quer fazer? Eu estou pensando em fazer uma parada no meio, para tirar dúvidas, e depois no final novamente. Até para não ficar muito cansativo. Então, eu vou chegar até uma parte, e aí eu dou um tempinho, pergunto se tem dúvida, para a gente esclarecer, e no final, aí novamente, pode fazer as dúvidas novamente. Ok, então vou pedir para que, se você tenha dúvida durante a apresentação da Rô, que você anote ou escreva no chat para que a gente possa discutir mais adiante, tá bom? Isso, inclusive pode anotar o número do slide, para ficar mais fácil para a gente se localizar na hora. Ok. Então, muito obrigada, uma boa live para todos, eu estarei aqui no suporte. Muito obrigada pela presença e pela disponibilidade, viu, Rô? Eu que agradeço. Bom, boa noite a todos. Eu agradeço muito ao convite da Júlia, da Unifacamp, né, para poder estar aqui com vocês. E eu vou, como eu disse, como a Júlia já me apresentou, então eu atuei em diversas áreas e hoje eu estou trabalhando com água. Então eu vim passar para vocês. Na verdade, o nosso tempo não é tão longo, né? Apesar de ser uma live, para uma live a gente pode até considerar um tempo longo, porém, é um compilado de diversas horas de cursos que eu já fiz ao longo da carreira, relacionados ao tratamento de água. Então, eu espero que seja bem proveitoso a todos e que a gente consiga tirar as dúvidas de todo mundo, conforme for passando a live aí. Tá? Então, eu vou apresentar para vocês aqui em forma de slide e falando junto, claro, né? Pode começar, né, Júlia? Pode sim. Bom, então, o nosso tema, né, como foi falado, o tratamento de água, processos e análises. Então, eu fiz aqui o cronograma de apresentação, onde nós vamos ver a caracterização e a gestão dos recursos hídricos, os tipos de tratamento que hoje são utilizados. Eu vou focar mais no tratamento convencional, que é o que nós mais utilizamos, pelo menos aqui no estado de São Paulo, e análises no tratamento de água. Também quero falar um pouco sobre o profissional da química,
nesse segmento. Eu separei aqui um pouco da legislação, apesar de não ser foco para o nosso tema, porém é muito importante que todo mundo saiba que existe uma legislação para tratamento de água. Então, teve um cronograma que foi surgindo isso. Então, foi estabelecida a política dos recursos hídricos. Depois temos, todas elas são leis federais, estaduais e municipais. Temos também o CONAMA 357, que é seguido, né, na parte de gestão hídrica, e as diretrizes para também a portaria número 5 de 2017, que é para potabilidade. Então, toda essa legislação deve ser seguida, e sempre a gente tem que saber que existe atualização. A última que teve agora foi o Marco Legal do Saneamento, ele foi agora em 2020, ele tem, assim, como pauta para que todos consigam ter acesso à água. Então, essa é a ideia do Marco Legal do Saneamento. Esperemos que dê tudo certo. Porque, infelizmente, no Brasil, ainda não são todos que têm acesso à água potável. Aqui, então, o arcabouço institucional. Como eu disse, nós temos, a nível nacional, o Ministério do Meio Ambiente, né? Tem também a ANA, e na nível estadual, as Secretarias de Meio Ambiente, a CETESB e o DAEE. A nível dos municípios, também nós temos os comitês de bacia e as agências de bacia por cada região. Eu separei, para nós vermos aqui no mapa, a bacia do estado de São Paulo, as bacias hidrográficas no estado de São Paulo. Como é possível a gente olhar aqui no mapa e ver, tem 22 regiões, que são as unidades de gestão de recurso hídrico, tá? Que, como vocês podem ver aqui, unidade de gestão de recurso hídrico. Então, são 22, e quando a gente vê aqui o comitê de bacia, tem 21 comitês. Mas 21 porque esses dois aqui estão juntos, tá? A nossa região aqui, eu estou falando de Várzea Paulista, né? Várzea, Jundiaí e Campo Limpo, nós estamos aqui na unidade 5, tá? Aqui tem um outro mapa separado por uso da água. Então, aqui foi separado a região que tem mais industrialização, aqui está em industrialização, áreas de conservação e agropecuária. O uso da água fica mais voltado para esse segmento. O uso da água, é importante a gente estar sempre atento, porque ele tem diversas utilizações. E aí, pode haver o conflito de interesse. Como nós vimos no mapa anterior, eu posso estar querendo usar para abastecer uma cidade, em uma cidade que quer usar mais para a área de agricultura. Então, sempre existe esse conflito de interesse. Então, a água ela é usada para abastecimento, indústria, navegação, aquacultura, diversas coisas, né? O uso da água tratada. E também tem a parte de poluição, que a gente está sempre atento, por conta da população estar crescendo de forma desordenada. Então, temos muito esgoto a céu aberto, pessoas que também acabam tendo a moradia muito próxima das áreas que são de APP e áreas próximas a rios, né, os loteamentos clandestinos, e isso também acaba prejudicando o corpo d'água. Dá licença um pouquinho, pessoal. Então, isso são complicações para o uso da água, a poluição hídrica, né? Aí, o controle do aquífero, no caso do abastecimento, eu preciso estar mantendo sempre o monitoramento do sistema no geral, desde o meu manancial até ela chegar na casa das pessoas. Então, eu preciso ter o controle de biológico, de todo o sistema, tá? Porque a veiculação de doenças pela fase líquida, ela é muito alta. Então, a gente precisa tratar e ter certeza de que a água está
própria para o uso, tá? Dentre um dos problemas que mais ocorre é a eutrofização. O que seria a eutrofização? É a chegada, então, do aporte excessivo de nitrogênio e fósforo. Como que isso chega em um corpo d'água? Normalmente ele chega de duas formas, ou com chuvas muito fortes, né? Então, se eu tiver uma chuva muito forte, ela causa o arraste desse nutriente pelas enxurradas e levam para o corpo d'água. Ou por descarte inadequado do sistema de esgoto. E como que eu sei que aconteceu isso daí? Eu tenho as consequências que eu vou ver no corpo d'água, né? Uma das consequências da eutrofização é a formação de algas. O que acontece? Esse aporte, ele chega, ele cria a alga na parte superficial da água. Essa alga, ela vai diminuir a incidência de luz. Aí essa diminuição vai diminuir também o oxigênio dissolvido presente nesse corpo d'água. Eu vou ter a morte de peixes por conta desse sistema estar acontecendo. Quando eu diminuo também esse oxigênio dissolvido e com a morte dos peixes, o fundo da minha represa vai acabar liberando complexos de ferro e manganês na minha água. Então, eu vou ter um aumento de turbidez, vou ter também problemas com odor e sabor. Então, é um problema, assim, bem grave no sistema de abastecimento, tá? E como que eu faço para resolver isso? Né? Porque não consigo conter uma chuva, por exemplo, né? Bom, ao longo de uma trajetória desse corpo d'água, quer dizer, da entrada desse sistema, eu preciso ver se precisa ser implantado um sistema de ET, para eu poder fazer o tratamento dessa água antes dela alcançar o meu reservatório, no caso, um reservatório, ou o ponto de coleta da água de abastecimento de uma cidade. Porque se chegar direto lá, eu posso ter problemas na hora de fazer o tratamento da água, se eu tiver com muita alga na minha represa. Eu coloquei aqui algumas fotos, então, de sistemas que estariam, no caso, a poluição, né? E aqui seria o corpo d'água já com algas. Isso daqui são algas verdes, aqui também, mas tem também as algas vermelhas, que podem aparecer no corpo d'água. E ali embaixo já, lógico, né, ilustrando a morte dos peixes, que acontece por conta da eutrofização. Aqui eu coloquei, então, aquilo que eu estava falando para vocês antes. Então, para eu ter um sistema operando de forma controlada, eu preciso fazer a gestão dele completa. Eu preciso ter o controle do meu manancial, preciso estar sempre vendo se não tem moradia clandestina, se o corpo d'água está protegido desse sistema que eu disse de entrada de água que eu não quero que chegue na minha estação. Preciso estar sempre analisando a água bruta antes dela chegar na ETA, e preciso também ter, lógico, o controle dos produtos químicos que eu vou adicionar nessa água. Nós estamos falando de água, nesse caso, de abastecimento público, então, todos os produtos são controlados também, eles também têm que ser específicos para este tipo de uso, afinal, é uso alimentício, é como se fosse um uso alimentício à água, né? Então, tem o controle de qualidade desses produtos. Dentro dos laboratórios de química, das ETAs, também precisa ter o controle de qualidade, então precisa das ISOs, a 17025 e a 9001 são indicadas. E para a água de distribuição, precisa seguir a portaria número 5 de 2017. Também é preciso você ter o controle de onde vai o rejeito da ETA. Esse controle também é determinado pela CETESB, então você não pode simplesmente descartar.
Às vezes, quando a gente nem trabalha nesse segmento, a gente acaba nem imaginando, mas eu vou tratar água, mas o que que vai ter de rejeito de água, né? Bom, aí depois, mais para frente, a gente pode estar conversando um pouco mais sobre esse descarte. Acho que até o final vocês vão até já estar entendendo um pouco melhor. Aqui eu coloquei um pouquinho dos tipos de tecnologia utilizados, não tem todos aqui nesse slide, mas eu coloquei aqui os mais utilizados. O que vai ser determinante na hora de eu escolher o tipo de tratamento? É a qualidade da minha água bruta. Não que a água não seja tratável, tá? Eu posso pegar uma água bruta não tão legal e tratar. Mas o que vai ser o diferencial no caso é o quanto eu vou precisar investir para conseguir tratar essa água. Então, o sistema escolhido tem que levar em conta a característica da minha água bruta, para que eu não tenha um gasto excessivo indevidamente no meu sistema. Então, aqui eu coloquei esse sistema ascendente, que é a filtração ascendente. Ele é um sistema bem simplificado, só coagula, já filtra de forma ascendente, né? E a água já está pronta para o uso. Esse daqui, ascendente e descendente, ele tem um filtro a mais, e também a água bruta tem que ser de ótima qualidade, porque como vocês podem ver, ele nem flocula, né? Ele faz só a coagulação e já passa direto pelo filtro, né? Depois é só ajustar aqui os parâmetros necessários de fluoretação, desinfecção, estabilizar o pH e pronta para o uso. Esse daqui vai ser o sistema que eu vou mais explicar para vocês hoje, que é o sistema convencional, sistema completo. Então, ele passa pela coagulação, a floculação, decantação, filtração, os ajustes finais para depois ser utilizado. E tem também essa tecnologia por membrana. Essa tecnologia ela já é bem mais avançada, utilizada bastante fora do nosso país. Porém, aqui na nossa ETA da Boa Vista, no Alto da Boa Vista, é uma ETA da Sabesp, já foi implantado o sistema de membrana, e o diferencial nesse sistema é o tempo de tratamento. Então, eles tinham um sistema lá, um sistema convencional, e não estava dando conta, na verdade, de atender a população. Estava sendo necessário ampliar essa ETA. Só que eles não tinham espaço físico para estar ampliando mais. Então, esse é um sistema que ocupava menos espaço e que ia aumentar a vazão deles em 2 metros cúbicos por segundo. Então, isso daí era um diferencial bem grande, porque o tempo que ia ser de 2 horas passou para 30 minutos, o tempo de tratamento. Então, assim, é muito mais rápido, porém, o investimento nesse sistema é muito alto ainda. Aqui eu peguei do Google mesmo, do Google Earth, algumas ETAs e as vazões dela, para a gente poder ter uma ideia, assim, do tamanho, também do comprometimento do profissional que atua nessa área. Então, claro que a capacidade da ETA é de acordo com o tamanho da cidade que ela vai abastecer. No caso aqui, se vocês observarem, quem é aqui da região sabe que, por exemplo, Campo Limpo está com uma ETA de 445 litros por segundo, enquanto Várzea Paulista está com 150 litros por segundo. Porém, essa ETA abastece também Várzea Paulista, tá? Por isso que essa ETA tem uma capacidade tão maior do que a de Várzea. Agora, vejam a Guaraú. A Guaraú, ela tem uma vazão de 33 mil litros por segundo. Então, olha o tamanho da responsabilidade desse profissional que opera uma ETA dessa. Então, se você trabalha com uma vazão de 33 mil litros por segundo, é muita coisa. Não tem condição de você pensar em deixar passar nada. Você está abastecendo muita gente com uma vazão dessa. Claro que também
leva-se em conta uma ETA de 36 litros por segundo, na cidade de Nazaré Paulista. Essa ETA aqui, vocês podem ver pela foto que não tem decantadores. Ela é uma ETA que faz a dupla filtração, tá? Então, se vocês observarem aqui, vocês veem uns tanques, parece silos. Eu já fui lá visitar essa ETA, tá? Dá uma impressão de ser bem compacto, é compacto, né? O sistema todo fechado, então ele ocupa pouco espaço, né, com relação às demais. Porém, o operador que me recebeu lá chegou a falar que, nossa, às vezes para você tratar a água, dá a impressão que você suja ao invés de limpar, porque a água tem uma qualidade, assim, fantástica. Então, a bruta de lá tem uma qualidade muito superior. Então, por isso que ela tem essa condição de estar fazendo apenas a dupla filtragem. Aqui, essa imagem eu adaptei do sistema Copasa, tá? E adaptei para a gente poder entender certinho. Então, aqui, coloquei uma legendinha aqui, para ninguém se perder depois. Eu coloquei as análises aqui, ó. E o esquema está completinho para uma ETA convencional, tá, gente? Então, assim, a água ela é captada ou ela pode ser captada numa represa de armazenamento, ou diretamente do rio. Se a gente olhar aqui nessa imagem anterior, você pode ver o rio passando bem aqui, ó. Essa ETA, ela capta diretamente do rio. Olha, eu acho fantástico o trabalho dessa ETA, particularmente, porque ela tem, na verdade, são duas ETAs, uma convencional aqui, e ela tem uma outra modular, e ela capta água diretamente do rio Jundiaí, e ela faz um trabalho aqui maravilhoso, que a água sai potável, com essa estrutura aqui, tá? Então, assim, acho bem bacana de ver. Então, voltando aqui, é feita uma análise aqui na captação da água bruta. Importante a gente fazer essa análise na captação, porque depois que a água já chegou na ETA, fica muito mais difícil a gente corrigir se tiver algum problema muito grave. Tá? Então, assim, imagina, mas que tipo de problema grave que pode acontecer? Tomba um caminhão, eu capto a água do rio, e tomba um caminhão de gasolina um pouco acima do meu ponto de captação. Bom, então, ideal que eu desligue essas bombas antes da água subir, porque eu vou precisar interromper o tratamento. Como que eu vou parar depois que ele já está aqui? Vou ter que descartar. Então, por isso é ideal o controle rigoroso dessa água de captação. Ah, mas a minha represa não adiantou e ela está cheia de alga. Está cheia de alga. Bom, o pessoal que estiver operando essa ETA precisa estar ciente, ou vai ser feito uma manobra para contenção de algas antes da minha captação, ou todo o meu ciclo de tratamento vai ter que ser modificado. Porque eu não consigo tratar de forma adequada essa água com uma quantidade de algas muito alta. Tá, então vamos lá. Então vamos supor que a água estava boa para eu tratar, eu capto, ela vai passar por um canal elevatório, já vai receber um agente oxidante, vai ser feita uma análise. Mais uma, para eu ver como ela está. Nessa análise eu preciso fazer por quê? Porque eu vou adicionar um alcalinizante. Para eu saber quanto eu vou adicionar de alcalinizante, eu preciso saber quanto está o pH. Eu vou adicionar também o coagulante. Essa quantidade de coagulante que eu vou adicionar está intimamente ligado à cor e turbidez encontrada nessa água. Então, além disso, eu vou controlar quanto de oxidante essa água está precisando para eu poder adicionar depois o coagulante, que eles agem em conjunto, tá? Adicionado esse produto,
fiz a análise, adicionou, ele passa por uma mistura rápida e já vai entrar aqui no meu floculador. Quando ela chega no floculador, é feita nova análise. Por quê? Porque tem o coagulante, ele sempre tem uma faixa de atuação para o pH ótimo dele. Dependendo da escolha do meu coagulante, vai ser a faixa que ele vai atuar. Eu preciso ver se ele está conseguindo trabalhar na faixa que eu deixei e se ele está adequado. Então, eu vou fazer a análise. Após essa análise, bom, mas a água está passando, né, gente? Não pode esquecer que ela está passando 33 mil litros por segundo se fosse uma Guaraú, ou que seja 36 litros por segundo se for em Nazaré, mas Nazaré ela passa dentro do tubo. Aí, a água vai para o meu decantador. Aqui no decantador, é feita nova análise para eu poder ver se esse agente coagulante já está fazendo efeito na minha água. Tá, então ele passa pelo decantador, vai para os filtros. Aqui eu fiz o filtro convencional, tá, de areia com antracito, faz de conta que é aqui, tá, gente? Daqui, ela vem para um tanque de contato, onde é adicionado novamente mais agentes, alcalinizante, no caso, se eu for precisar, tá? Fluoretação e desinfecção. Essa desinfecção, essa fluoretação e mais a desinfecção e a fluoretação, elas estão pré-determinadas na portaria, tá? Na portaria 5, vai falar ali sobre quanto eu tenho que ter de agente desinfetante e de flúor na minha água de abastecimento. Aqui nesse tanque de contato eu faço uma nova análise e a água vem para o meu reservatório de abastecimento. Aqui no reservatório vai passar novamente por análise e a água vai para a rede de abastecimento. Acabou a nossa parte de tratar essa água? Não, não acabou. Durante esse percurso, eu preciso garantir que não está tendo nenhum tipo de problema na minha água. Tá? Pelo menos eu preciso saber se ela está livre de agentes microbianos, de nenhum tipo de contaminação. Preciso saber também no final do meu ponto de abastecimento, no último ponto que a minha cidade é abastecida, se está chegando um residual do meu agente desinfetante. Precisa chegar. Ainda dentro da operação da minha ETA, aqui no caso, vocês podem ver que eu pus 1 milhão de setinhas. Essa mesma água que vem para o tanque de contato, eu volto ela fica reservada aqui para quando eu preciso lavar os filtros. Porque esses filtros, eles têm um período de uso e ele satura. Então, conforme ele vai saturando, você precisa lavar. Normalmente, eles são lavados com sopro de ar e a retrolavagem. Aí, você faz a retrolavagem e descarta essa água para um reservatório, e depois essa mesma água volta para a bruta, para entrar novamente no processo de tratamento. Esses decantadores também passam por processos de lavagem, porque com o tempo, esse decantador vai criar uma manta de lodo no fundo, que vai ser, claro, por esse agente coagulante. Dependendo do agente coagulante que eu estiver usando, vai ter uma característica essa manta de lodo. Às vezes ela é mais compacta, às vezes ela fica flotando, então isso vai ser determinante para o tempo que eu consigo passar sem lavar esse decantador, ou com a frequência que vai ter que ser aumentada. Quando ele começa a interferir e saturar demais o filtro, tenho que lavar. Esse decantador, a gente pode lavar ele e recuperar a quantidade de água que for possível, porque ele fica com muita água, não é tudo lodo, e o lodo descarta para um tanque que seja enviado para uma ET. Tá? Esse daqui é o ideal para uma ETA, para um sistema de abastecimento, tá?
Então, esse daqui é o sonho ideal. Nem sempre todos têm, né? Nem sempre todo mundo consegue fazer a água de reuso, mas isso daqui é uma forma de não descartar água à toa, né? Tem gente que já manda direto essa água para a ET ou para o sistema direto e não faz o reuso. E existem estudos também que esse reuso auxilia, inclusive, na diminuição do agente coagulante que deve ser adicionado. Porque essa água, queira ou não, já tem um residual de agente coagulante, ativo ainda, né? Porque ela estava aqui, no meio do meu carvão e da minha areia. Então, como eu lavei, ele volta para o meu sistema já com residual. Então, esse daqui é o sistema que seria ideal de se fazer, né? Agora, eu vou especificar para vocês mais ou menos aqui cada etapa conforme a gente foi passando, tá? Então, a oxidação. Nós temos a pré-oxidação, que ela tem como ponto fundamental aqui fazer a pré-oxidação de metais, né? No início lá do tratamento já, ela vai ser um auxiliar também do coagulante e vai ajudar a remover alguma matéria orgânica. A interoxidação, ela é usada quando? No controle normalmente de alga. Então, se eu tiver com muita alga na minha represa, é ideal que eu pare a pré-oxidação e utilize interoxidação. Mas por que eu vou parar essa pré-oxidação? Porque se eu deixar a pré-oxidação, eu vou matar as algas. Quando eu causo a morte das algas, eu libero THM na minha água. O THM, ele tem um controle bem rigoroso, porque ele é prejudicial à saúde, tá? Então, não posso estar liberando. Então, eu não posso aumentar a minha pré-oxidação e resolver matar a minha alga lá no início da ETA. Por isso, eu faria a inter, porque na inter eu já teria coagulado essa alga, para só então eu oxidar. E depois, no final, também tem a desinfecção. Aqui eu coloquei os principais agentes utilizados, né, e um pouquinho deles aqui para a gente ver. Normalmente, nessas etas que eu coloquei para vocês, normalmente é utilizado o cloro mesmo, tá? Mas nós temos outros que são também agentes oxidantes. Desculpa, gente. Nossa, gente, desculpa. Bom, voltei. O que acontece? Como eu disse lá também, todos eles têm um pH ótimo de atuação. Então, se eu colocar ele em um pH diferente disso, eu vou perder um pouco, né? Ele não vai trabalhar da forma adequada. Eu preciso estar sempre levando em consideração o poder germicida, preciso saber se ele vai deixar um residual, porque como eu disse lá no nosso fluxograma, eu preciso dosar uma quantidade compatível com o tamanho da rede de abastecimento que eu tenho. No final da minha rede, eu preciso garantir que chegue um residual do produto aplicado. Nesse caso, nós poderíamos já aqui eliminar 3, né? Como eu coloquei aqui, que seria o dióxido de cloro, o ozônio e a radiação. Então, assim, esses 3, eles são excelentes, são muito bons para fazer o tratamento, porém não deixam residual. O que aconteceria se eu utilizasse ele no meu tratamento? Eu teria que ainda assim adicionar algum agente que deixasse o residual, o que não seria viável no caso, né? Vendo que o cloro já é um produto de baixo custo, ele é muito bom, consegue deixar o residual, só vai ter, para mim, o problema da geração dos THMs e dos ácidos também, que são gerados na mesma reação. Nesse caso, ele gera se eu tiver algas na represa, tá? Então, sempre tem que ser considerado essas duas coisas.
Os alcalinizantes normalmente utilizados, né, são a cal hidratada, o carbonato, o hidróxido de sódio e de cálcio. Normalmente também é utilizado com mais frequência a cal hidratada, né? Ela é utilizada, então, para ajuste, normalmente do pH mesmo, porque, como vocês viram, o pH ele faz parte do processo inteiro, né? Desde a minha represa, porque também o que ocorre? Quando eu tenho essa floração de algas, mesmo que eu não estiver vendo a represa, eu consigo saber que ela tem uma floração. O que que acontece? Durante o dia, essa alga, ela respira, né? Faz a fotossíntese. E aí o meu pH dispara, ele vai lá para cima. Aí quando o sol vai embora, que a alga está lá quietinha, o pH despenca. Então eu tenho uma curva. Isso já vai me dar uma característica de que eu tive uma floração. Outra coisa que dá para mim prever que vai ter uma floração é se eu sei que a minha rede de esgoto da cidade ou das vias vão cair naquela represa lá, de algum jeito. E eu vejo que dá uma chuva muito forte, 2 dias, 3 dias. Depois dessa chuva aparece um sol. Pode ter certeza que vai dar floração de algas. Vai aparecer alga na represa, então já é bom ter um segundo plano. Ali no caso daquele esquema que eu mostrei para vocês, que tem a casinha, no caso ali eu coloquei então agente oxidante lá na entrada, porém, se for o caso de dar uma floração, a gente coloca a inter. A interfloração ela fica depois do decantador, antes do filtro, tá? Então daí ela ficaria ali no meio. O único problema da inter é que daí eu tenho um tempo de contato desse agente muito baixo. Porque o tempo de contato vai dar diferença também na minha remoção de cor, né? Porque eu tenho mais tempo para estar oxidando os produtos ali daquela canaleta de entrada até passar na floculação e tudo mais. Eu tenho mais tempo de contato desse agente com a água do que se eu colocar depois da água decantada. E aí isso daí vai me dar problema na hora do filtro trabalhar, tá? Porque daí a água vai estar oxidando diretamente ali no meu filtro. Então, isso daí também deve ser levado em consideração. Aqui eu coloquei os principais agentes coagulantes e também a faixa de pH de coagulação deles. Então, desses daqui, os mais utilizados são o policloreto de alumínio, que é chamado de PAC, tá? E também o férrico, o sulfato ou o cloreto férrico, normalmente o cloreto férrico, tá? Então, esses dois, eles são os mais utilizados. Ele dá essa faixa de pH aqui, o policloreto de alumínio, mas o pH ótimo dele é em torno de 7, 7,2. É o pH que ele trabalha melhor, tá? Ele dá uma água muito mais bonita, só que ele tem um custo um pouco mais elevado do que o cloreto férrico. O cloreto férrico, ele trabalha num pH um pouco mais baixo, em torno de 6, tá? E o problema é que no final do processo, quando você aplica o cloreto férrico, como ele trabalha num pH mais baixo, você vai ser obrigado a utilizar mais agente alcalinizante também na sua água, no final do seu processo, e também vai ter que estar utilizando um agente adicional, tipo ortopolifosfato, também no final do seu processo. Então, apesar dele ter um custo menor, ele acaba fazendo você gastar outros produtos, né? E aí, assim, porém, a vantagem do cloreto férrico em cima do policloreto de alumínio é, como eu disse, na diferença da característica de lodo gerado por eles, tá? Então, assim, quando eu pego um lodo do cloreto férrico,
ele é bem compacto no fundo do meu decantador. Então, ele nunca me dá problema enquanto a água está passando pelo decantador. Enquanto que o do policloreto de alumínio é um lodo mais fofo, ele fica mais flotando. Então, ele pode vir a me dar algum tipo de interferência ali, quando eu estou passando essa água no meu decantador. Tá? Aí tem a parte da floculação. Então, aqui na floculação, ela é agitação lenta, tá? E ela pode ser mecânica ou hidráulica. A mecânica é colocado agitadores mesmo, com pás, dependendo do seu projeto, é um tipo de pá, um tipo de agitador. Porém, eles têm uma agitação pré-determinada para que não seja muito rápida, porque eu não posso quebrar os flocos. Eu preciso fazer com que ele dê uma agregação boa do meu particulado. Ou pode ser por chicanas, que seria o hidráulico. Aí as paredes dos meus floculadores, normalmente ela tem pequenas passagens, que são tipo janelas, e a água é obrigada a fazer um vai e volta ali dentro, para que ela tenha essa agitação. Os tipos de decantadores. Então, eu posso ter o de escoamento horizontal, vertical ou de alta taxa. Aqui eu desenhei, gente, desculpa, tá? Eu adaptei umas imagens e eu mesma desenhei, tá? Então, eu fiz aqui o convencional, fiz ele de duas formas aqui, para a gente enxergar ele de lado e de cima, tá? E para se ter uma noção como que ele funciona. Então, a água vai entrar por aqui. Aqui tem uma cortina, que é uma parede com essa característica aqui. Aí a água vai passar e vai começar a decantar. Vai começar o processo de decantação. Mais ou menos 30% do meu decantador, ideal que seja mais ou menos isso, vai ter a calha coletora, para que essa água que esteja mais limpa já seja direcionada para os filtros. Aqui embaixo tem a descarga de lodo, tá? E aqui ele só está em outra pose, só para poder enxergar mais. Aqui as janelinhas, como eu disse, tá? Que a água passa lá no floculador, vem, e ela vai fazendo voltinha e passando por janelinhas como essa. Aqui é um decantador de alta taxa. É como se eu tivesse esse daqui, só que daí eu coloquei ele em alta taxa. Alta taxa é quando eu coloco esses módulos tubulares. Eles parecem tipo colmeinha de abelha, tá? E o que vai acontecer? Quando eu posso aumentar aqui o volume do meu tratamento, e como ele vai ter uma barreira física, ele vai me ajudar a eliminar o produto aqui da decantada. E aí, com isso, eu consigo aumentar a vazão da minha estação. Então, eu tendo esse decantador aqui, se eu implantar esse, é lógico que eu preciso de um projeto, de um engenheiro de projeto, para estar vendo se é possível fazer isso, porque eu preciso desse espaço de alta taxa para que ela tenha um amortecimento antes de ser forçada para passar para baixo, tá? Aí, se for possível fazer isso, eu consigo aumentar bastante a vazão da minha ETA. A ETA, por exemplo, de Jundiaí, que tem hoje um tratamento de 1.800, ela está passando por um processo desse tipo para ampliar para 2.400 litros por segundo, que são 4 decantadores, se vocês olharem lá na foto. Esse daqui é o vertical, que já é o tipo daquele decantador que tem na Sabesp de Campo Limpo, que eu mostrei para vocês, que tinha 2 lugares. Um dos modulares dele é esse tipo aqui, que é o vertical. Porém, os da Sabesp, eles são verticais, modulares também. Então, aqui vem o módulo, tá? As colmeinhas, para poder estar deixando mais eficiente o processo de tratamento. E por que não implanta logo esses módulos em tudo? Porque também depende
do investimento financeiro, né? Tudo isso custa dinheiro, custa o dinheiro do projeto, custa o dinheiro dos módulos e tudo mais. E também precisa ver se aquela determinada área tem outorga para aumentar tanto sua vazão de tratamento também, né? Então tem tudo isso. E aqui fica o descarte de lodo, e esse daqui, cônico, fica mais fácil ainda o descarte de lodo. Inclusive na hora de limpar um decantador desse daqui, bem mais fácil, porém, a capacidade de tratamento desse é bem maior. No processo de filtração, então nós temos também vários tipos de filtro, tá? Que são os descendentes, os ascendentes, e os pressurizados de areia ou a filtração por membrana. Esse daqui é o filtro por gravidade, que seria daquele tratamento desse decantador que eu acabei de colocar, tá? Então, ele vai ser o descendente. Então, a água, ela entra e ela vai passar por essas etapas aqui. Então, ela vai passar por uma canaleta, vai passar por uma camada de antracito, que parece um carvãozinho, mas não é carvão, gente, porque assim, se eu pusesse aqui carvão ativado, que muita gente acha que é com carvão ativado. Se eu puser o carvão ativado, eu vou tirar totalmente o cloro que eu adicionei. E vai fazer com que eu use mais cloro ainda lá na minha parte de desinfecção, porque eu preciso manter um residual até o final da minha linha. Então, não posso tirar o cloro aqui. Então, é ideal que seja antracito, tá? É uma pedrinha preta, parece carvão, não é carvão. Aí tem a camada de areia, pedrisco, pedra, e aqui tem uns difusores, que são uns blocos, tipo o chamado bloco leopoldino, tá? Então, esse filtro tem esse fluxo, tá? Ele passa por aqui, vem para cá, e ele vai para o tanque de contato. Aqui é a água de retrolavagem, então daí você faz um fechamento dessa saída, e a água vai seguir o fluxo contrário para ir embora para aquele outro tanque que a gente já viu antes também, que faz o reuso da água. Aí, no final do nosso tratamento, a gente precisa garantir, então, seja todo o micro-organismo seja retirado dessa água, que eu não tenha nenhum tipo de patógeno e que essa água está cumprindo a portaria e vai chegar no último ponto com o residual. A fluoretação, ela é controlada também, ela tem uma faixa bem restrita de utilização do flúor, ela assim, o objetivo dela é diminuir a incidência de cárie na população, tá? Porém, se utilizado em demasia, ela causa doenças. Então, ela tem uma faixa bem restrita, muito, muito rigorosa, seguida muito rigorosamente, e tem que ter muita atenção na hora de fazer a dosagem desse flúor, tá? Normalmente é usado o ácido fluorsilícico. Também no final do tratamento, a gente vai ver se precisa fazer esse ajuste de pH, como eu disse. Normalmente, então, quando se usa o policloreto de alumínio, não é necessário, ele mexe pouquíssimo no pH do sistema. Porém, se estiver usando um cloreto férrico, por exemplo, vai mexer na água do sistema, vai mexer no pH, então vai ser necessário fazer esse ajuste, tá? Vai ter que ser colocado esse alcalinizante. Nesse caso, a portaria, ela deixa uma faixa bem ampla de pH. Porém, o que acontece? É ideal que você deixe um pH que não cause nem corrosão e nem incrustação na sua rede. Então, você tem que levar em conta isso também. Não somente seguir a portaria, né? Como também pensar na manutenção da sua rede. Porque a tubulação pode ser atacada por um pH muito alto, né? Vai ter a incrustação, ou muito baixo, que eu vou corroer também, e aí eu vou estar causando prejuízo também
na linha para quem está recebendo essa água. E também é colocado esse inibidor de corrosão, como eu falei, né, para alguns agentes coagulantes, que seria o caso do ortopolifosfato, que ele é só adicionado mais quando se usa o cloreto férrico, né? Aí ele inibe a corrosão e ajuda também na diminuição da cor dessa água. Então, mas ele só é colocado nesses casos. No caso, deixa eu ver aqui. Eu queria saber agora de vocês, né, se alguém tem dúvida com relação ao tratamento, porque daí depois eu já vou passar mais para as análises Oi, e daí fica melhor. tem algumas perguntas no chat, eu acho que algumas delas você vai responder mais adiante, então se você achar que os seus slides contemplam, a gente avisa a pessoa que perguntou para aguardar mais um pouquinho, tá? Eu vou seguir aqui. Acho que é Claiane. Você quer fazer você a pergunta que você mandou no chat? Ah, eu tô vendo aqui, ó. Você Ah, você chamou consegue ver? ela? Ariane? É isso? Não, a Claiane tem uma Ah, dúvida tá. bem lá em cima. Ela Ah, tá. fala, ela quer saber, Rô, quais são os parâmetros que eu tenho que levar em consideração para água bruta de qualidade? Então, na verdade, o da água bruta é bom que seja feito conforme o CONAMA, tá? Para eu saber se, para eu classificar essa água, se ela pode ser utilizada para tratamento, para abastecimento. Então, o CONAMA 357 vai caracterizar os corpos d'água, e aí, conforme ele dá o tipo de água que você conseguir perante as análises, você vai saber se ela pode ou não servir para abastecimento. Então, aí ele tem diversos parâmetros lá que vai estar determinado. Parâmetros físicos, químicos e biológicos também. O CONAMA 357 você consegue baixar na internet. Se você não conseguir acesso, avisa a gente através do e-mail que eu vou disponibilizar, o nosso e-mail aqui, que a gente pode enviar para você a resolução do CONAMA sem problema nenhum, tá bom? A Ariane, Rô, quer saber qual é a frequência com que precisam ser feitas as análises e como é que é? Qual a Sim. frequência que essas análises são feitas em cada ponto do tratamento e se elas dependem da vazão? Tá. A análise da água bruta lá na represa de captação, algumas análises são feitas semanalmente, algumas são feitas 2 vezes por semana. Agora, quando ela vai diretamente para a ETA, aí ela é feita de hora em hora, independente da vazão, tá? Então, aí ela é feita de hora em hora. Quando essa água chega na ETA, ela passa por equipamentos que já fazem essa análise imediatamente. Então, ela fica constantemente monitorada. Porém, é preciso fazer novamente na bancada para você sempre confirmar se os seus equipamentos estão de acordo. Então, você faz em dois, né? Você tem um que fica monitorando com frequência ali, constante, e de hora em hora você repete as análises na bancada. Ah, mas que análises? Bom, você precisa saber cor, turbidez, pH, essas análises você precisa saber. Cloro, quanto que você está dosando, e também o cloro residual do seu reservatório, como que ele está também. O cloro você faz ele na entrada, né? Para você saber se não está excedendo o limite, para não gerar os THMs. E no final do processo você repete ele para ver se ele está com residual que alcance, conforme você tem que ter os estudos, né, da sua rede, se ele está na quantidade que vai chegar no final da rede com residual. Por isso que, assim, até é importante falar
Tem muita gente que tem dúvida, né? Às vezes abre a torneira e fala, nossa, olha essa água como que tá branca de cloro. As pessoas veem assim a água borbulhando, falam, gente, que água branca é cloro. Olha só quanto de cloro que essa empresa está pondo na água. Gente, às vezes não adianta, não é cloro. É por conta das bombas. Né? As bombas geram esse turbilhamento, a água vem assim, com uma velocidade que ela acaba chegando diferente na sua torneira. Mas não é cloro. Porque pensa comigo, o cloro, ele é controlado financeiramente também. Eu não vou jogar uma quantidade ali que é desnecessária. Tudo está sendo pago, é uma empresa. Então, ela não vai gastar excessivamente se for chegar no meu ponto final com residual alto. Então, eles controlam normalmente para chegar com residual mínimo, apenas para atender. Então, podem ficar tranquilo, e esse monitoramento, ele é feito constantemente, tá? Também desse ponto final. Sai normalmente, sai o pessoal, vai até o último ponto, já tem um lugarzinho lá com uma torneira, faz o controle para ver se está dando tudo certo, para poder continuar. Mas no processo é de hora em hora. O Rodrigo França, nosso ex-aluno também, ele quer saber os rejeitos gerados no processo que são enviados para a ETA, como é realizado o processo desse descarte? Então, os rejeitos que ele quer dizer, será que é o lodo da ET, né? Que eu comentei lá no... Eu acredito que sim. Então, na Rodrigo, verdade... você quer falar conosco? Olá, boa noite. Me escutam? Boa noite, sim. Sim, boa noite. Muito prazer você estar conosco, viu? O prazer é meu. Sempre bom retornar à casa. Muito obrigada. Rosângela, primeiro eu quero agradecer a sua apresentação, que ela está ótima, tá? Muito obrigada. Muito boa mesmo. A Júlia também. E essa minha dúvida é justamente nessa parte aí que a gente faz desses descartes que ele é feito dos rejeitos, né? Que você disse que manda para ETA. Para ET. Isso. Não, é da ET para ETA, né? Então, é da ETA para ET. É isso mesmo. E aí, como que é feito esse descarte? Vocês fazem algum tratamento prévio para depois estar descartando? Porque eu entendi que ele não retorna para o processo de... Não. Exatamente. Então, assim, normalmente, recupera-se a quantidade de água que der para ser recuperada, sem prejuízo da qualidade, e o lodo, ele é direcionado diretamente para a ET. Normalmente tem uma adutora que já leva esse lodo direto, tá? Ele já vai direto da estação de tratamento de água para a estação de tratamento de esgoto. E desse tratamento de esgoto é enviado para a natureza? Daí ele vai ter que passar por todo o processo realmente de tratamento de esgoto, né? Normal, como qualquer E rejeito nessas do outras esgoto. estações de Campo Limpo, Várzea, essas apresentadas, tem também esse tratamento de esgoto? Olha, essa de Campo Limpo e Várzea, não sei te dizer, mas quando eu visitei a de Campo Limpo, ela estava com o reservatório lá já preparado, eles estavam fazendo um reservatório para estar direcionando, mas normalmente é direcionado porque tem um controle da CETESB. Então, a CETESB, ela que faz autuações nessa área, no sentido de monitorar para onde vai o rejeito das ETAs. Né? Então, tem um controle sim. Porque esse lodo, ele tem uma certa carga, né, de produto químico. Porque eu adiciono muito produto no tratamento e ele vai para o lodo, né? Sim, é justamente essa preocupação, né, de Isso. Não tantos descartar produtos químicos e diretamente. tantos Isso. rejeitos. Não tem como uma estação de tratamento dessa não gerar um resíduo, né? A Sim, preocupação é exatamente. como é descartado na natureza ou, enfim,
Não, é ele tem que ser reutilizado. tem que ser direcionado realmente, né, para uma ET. Que não tem nada a ver com o tratamento de esgoto da cidade. Não, ele vai ser tratado junto com o tratamento de esgoto da cidade. E Campo Limpo Paulista tem esse tratamento de esgoto da cidade. Normalmente, eles têm que ter. Eu não conheço a ET Campo Limpo Paulista, tá? Não conheço. Mas tenho certeza que tem uma ET em Campo Limpo Paulista. Então, Né? tá ok. Eu conheço um pouco mais sobre osmose reversa, tratamento de Tá. água para cosméticos. Sim. Então, por isso essas dúvidas que eu tô te dizendo aí. Tá certo. Ele falou que ele vai vir dar uma palestra pra gente. Bacana. Viu, Rô? Ele tá criando coragem. A osmose reversa é muito boa, eficiente, né? Sim. O problema dela é a parte financeira também, para você implantar para um tamanho de tratamento desses, né? Porque daí ela precisa de um investimento bem pesado. O investimento dela é bem alto mesmo. Sim. O retorno é bom, né? Principalmente para a Sim. empresa privada. Incontestável, né? E aí a gente consegue utilizar o mesmo padrão de água para todos os produtos. Enfim, né? Nessa parte eu conheço um pouco. E essa parte de tratamento de água bruta, direto do manancial, aí está sendo um pouco novo para mim. Sim, entendi. Mas legal, então, essa sua dúvida é muito bom, né, você perguntar realmente, mas saiba, então, que a CETESB, ela faz essa vigilância, sim, ela controla. Se for descartado diretamente no corpo d'água, vai ter que garantir também que não está dando prejuízo. Eu já vi ET que fazia, daí foi ET de empresa privada, tá? Passava por dentro da ET indústria química pesada e descartava no rio. Porém, a água, apesar de não ser potável, a água que estava sendo descartada do AET, lógico, não era potável, ter uma carga de químicos, a água estava melhor do que a do corpo d'água que passava ali. Então, não tinha impedimento para ser descartado. Então, conforme o CONAMA, né, como eu disse lá, a classificação vai ter que estar melhor do que a classificação do corpo d'água onde está sendo descartado. Na verdade, onde eu trabalho é bem parecido com esse cenário. A gente capta a água de um poço artesiano e também da Sabesp. E mesmo da Sabesp a gente trata pela osmose reversa e todos esses rejeitos que vai para a ET é descartado num leito, no manancial. Sim. E muitas vezes a nossa água está melhor do que a do leito. Exatamente, exatamente. Então tem esse controle. Então, mesmo que ela não for, ela vai ter que estar apresentando uma qualidade superior à do corpo d'água que está recebendo. Ok, Rosângela. Muito obrigado pelas explicações. A gente não pode esquecer, né, Rô, que a indústria cosmética, né, ela é muito exigente em relação a isso, assim como a farmacêutica também, porque a água, ela tem ainda muitos íons disponíveis ali, né, que podem sim interferir como agentes complexantes dessas indústrias. E por isso um tratamento que antecede ao processo, ele é sempre necessário. Sim, muito importante. Sim. É importantíssimo, né? Sim. E até o reuso dessa água de rejeito também, antes de ser jogada no manancial. E a preocupação que nós temos com a preservação da água e os cuidados com o meio ambiente, isso precisa ser sementeado entre as pessoas, aí essa sementinha precisa ser plantada, né, porque ainda hoje tem muitas pessoas que gastam água numa quantidade exorbitante, né, que não cuidam direito de seus recursos, e é para isso que a gente está aqui também. Muito obrigada. Sim. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Rodrigo. Obrigado a vocês. Obrigado, viu, Júlia? Imagina, querido. Tem uma última perguntinha dessa primeira etapa, que é do senhor José.
ele queria que você reafirmasse aí, ou confirmasse para ele, né, quando a água chega branca na casa dele, que realmente aquilo não é proveniente do excesso de cloro. Não, normalmente não é para ser o cloro, porque a dosagem ela é pré-definida. Então, ela tem que atender o padrão que está na portaria, tá? Quando ela é monitorada quando ela sai da ETA. E no último ponto. Tá? Então, quando ela sai da ETA, ela tem uma dosagem, vamos dizer que até alta, em torno de 2 no máximo, mas ela no final da linha chega com 0,2. A menos que você more do lado de uma ETA, porque se você morar ao lado da ETA, lógico, você vai pegar essa água um pouco mais clorada. Mas se você não mora tão perto, não vai pegar, porque eles não vão colocar a mais para você o produto que ele paga para colocar na água, tá? Ele vai colocar o máximo que ele precisa pôr para que chegue no final da linha com 0,2 de cloro, tá? Que é o determinado pela portaria. Então, assim, normalmente a agitação das bombas causa essa coloração próximo do branco, né? Fica com uma cor esbranquiçada. Normalmente ela aparece essa coloração, que hora? Normalmente no período da manhã, que é o horário que tem mais indústria utilizando água. E o que acontece nas estações é que elas têm essas vazões aí, né, máximas de operação, mas elas não operam o tempo todo com essa vazão. Então, quando a pessoa está lá operando, ela que vai falar para o operador de bomba, né? Olha, preciso que ligue mais uma, porque a demanda aumentou. Ah, liga mais uma, liga mais uma. Então, nesse horário, normalmente, todas as bombas das estações estão funcionando, período da manhã. Então, ela está funcionando com a capacidade máxima, né? E isso vai deixar a água mais turbulenta no canal. A garantia da qualidade geral da água, ela é na saída da ETA. Eu não posso deixar que chegue micro-organismos dentro da casa da pessoa. Porém, precisa levar em consideração também onde essa água está passando depois que ela passa dentro do seu encanamento aí, da rua para dentro de casa, né? E ver se a caixa d'água está sendo limpa adequadamente e tudo mais. Mas tem também esses monitoramentos, como eu coloquei lá, na adutora, né? No caminho que ela faz até esse último ponto, para poder estar vendo se o cloro está dentro, o flúor está dentro, se não tem presença de micro-organismos, e esse tipo de coisa. Eu moro perto da Sabesp aqui, onde tem um tratamento de água aqui. Ah, então, você mora pertinho? É perto, é do lado aqui. Não tão perto, mas é bem perto. Porque se for bem pertinho, provavelmente a sua água vai chegar um pouco mais clorada, não tanto, tá? Dentro da legislação. Se você comprar aquele pozinho de cloro de piscina, você consegue ver. Mas aí vai chegar um pouco mais alto o cloro na sua casa do que no último ponto da linha, por conta dela ter que atender até o último ponto com o residual. Uma possibilidade que a gente fez uma vez aqui, José Antônio, é pegar uma amostra, por exemplo, saiu a água branca, né? A famosa água branca. Coloca numa garrafa, fecha, bem fechado, inclusive tem gente que até coloca parafina para vedar de verdade, e deixa num canto. Você vai ver que depois de poucos minutos ela vai estar totalmente translúcida. Por quê? Era só essa questão do excesso de bolhas de oxigênio no líquido, por causa da diferença de refração, né, entre o gás e o líquido, aí fica aquele negócio meio branco, mas depois de um tempo ele consegue ficar menor, e aí você vê que o índice de bolhas vai diminuindo, vai permeando, e aí vai ficando normal. Então, assim, não é que se fosse cloro, ficaria branco. Né? Como não é cloro, porque você vai vedar, deixar bem vedadinho, e aí você vê que, na verdade, é só a turbidez, que é um fenômeno que ele com o tempo já vai se passando. Eu lembro que a minha avó, uma vez ela, não vou usar essa água, pelo amor de Deus. E eu falei, não, mano, é turbidez, vó. Não é. Aí a gente encheu o tanque inteiro, branco, passou um tempinho,
ficou normal. Inclusive, até das formas de você ver, quando você ouve essa água que está branca, quando você coloca o ouvido bem pertinho, você às vezes consegue ouvir um barulho de efervescência, que são essas bolhas de oxigênio se desprendendo algumas, né, e você vê que logo ela já volta a ficar translúcida. A turbulência mesmo do sistema, até porque precisaria, assim, de uma quantidade de cloro exorbitante para você conseguir que a água ficasse com alguma coloração. Porque eu realmente não cheguei a ver a água com alguma coloração por conta de adição de cloro. E isso que já fiz a adição do cloro como hipoclorito e também do cloro gás. E não cheguei a ver em momento algum, mesmo estando junto com o cloro ali na água, mudança de coloração na água por conta dele, né? Essa é uma Então, pergunta é por causa da pressão, agora. né? É por causa da pressão, quando a água vem com mais força, mais pressão. Isso, é a turbulência que ela tá passando por conta da agitação, né, tanto da bomba que está bombeando com muita força, né, e o percurso que ela faz também. Então, é mais isso daí. Acho que nós podemos continuar, Rô. Sequência? Então tá. Então, agora, eu vou falar um pouco para vocês com relação às análises, né, em tratamento de água. Então, como eu falei para a menina que perguntou para nós aí, acho que é a Ariane, né? Então, é feito turbidez, para a gente poder estar vendo como que está a característica da água. A turbidez, então, ela vai me falar características quanto à interferência de passagem de luz em uma determinada amostra. Essa turbidez também, como eu disse, ela é observada, então, quando eu tenho formação de algas na minha represa de captação, por conta, então, de impedir a passagem de luz, complexação dos metais que estavam no fundo, que é desfeita, e aí acaba me dando uma turbidez alta. Tem também cor aparente e cor verdadeira. Normalmente é feito a cor aparente, que ela é dada pela presença de partículas em suspensão, né? Normalmente os compostos de ferro e manganês, compostos orgânicos. A água, ela não pode ter odor e sabor. Então, assim, essas análises para serem feitas, normalmente a pessoa faz até um curso para detectar odor e sabor, para poder garantir que não tem, que é isento de odor e sabor, tá? Ela é mais, o odor e o sabor, eles vão ser detectados, então, se eu tiver compostos orgânicos na minha água, né, ou mesmo inorgânicos, mas que causem isso, então não é para ter. Aí, a unidade de medida, né, da turbidez é o NTU, que é a unidade nefelométrica, e o da cor é o Rasen, tá? Ou também pode ser o PTCO. É feito também o controle da temperatura, que também tem uma influência em todo o processo, tanto na cloração, porque se eu tiver com uma temperatura maior, vou ter que colocar mais cloro na minha água, porque ele não vai ficar, né, e vai evaporar. A condutividade e sólidos totais dissolvidos também deve ser monitorada. O pH, que ele também influencia na operação por inteiro. Então, desde lá do meu manancial, como eu falei, lá da minha represa, se eu sei que ela está tendo aqueles picos de pH durante o dia e à noite está abaixo, então ele já está me dando uma característica. Quando essa água chega na ETA, eu preciso fazer o ajuste de pH para o meu coagulante ter uma ação eficiente. E no final também eu preciso fazer o controle de pH para que eu não tenha corrosão ou incrustação na minha rede.
É feito também o oxigênio dissolvido, né, que tem os aparelhinhos, você pode fazer a medição. Ele vai me dar também as características do meu manancial. Então, como eu disse, se eu tiver com algum problema, o meu oxigênio dissolvido vai cair, e eu posso estar prevendo isso fazendo as análises, né? Então, faz isso a partir de oxímetros, e aí você consegue saber. A alcalinidade também é feita pelo menos 2 vezes por turno, normalmente é feita a alcalinidade dessas águas. Lembrando que todas as estações de tratamento trabalham por 24 horas, então as pessoas têm um controle contínuo dessa água. É legal falar porque às vezes as pessoas perguntam, né, nossa, mas trabalha de noite essas pessoas? Trabalha de noite, gente, porque de noite normalmente a sua caixa d'água enche, e durante o dia ela é utilizada por você. Então, à noite também tem todo esse pessoal lá trabalhando, tá? E também é feito o controle de dureza, por conta dos sais que podem estar presentes nessa água, tá? É feito o controle, porém, assim como o colega falou da indústria de cosmético, quando ela chega em indústrias que têm operação por caldeiras, ela passa por novas análises, e se preciso for, ela vai ter que ser novamente tratada, porque se ela tiver com a dureza alta, ela pode dar problemas muito graves em caldeiras. Então, normalmente, ela realmente vai passar novamente por uma análise e vai passar, às vezes, por um novo tipo de processo de tratamento para remoção de sais, para realmente garantir que não vai dar nenhum tipo de problema na caldeira, tá? Então, porque ela pode dar incrustação em caldeiras, a dureza é muito elevada, porque esses sais vão se depositar na tubulação e aí pode dar até uma explosão. Aí, depois temos ainda demanda bioquímica de oxigênio, que é feito também, que é a DBO, que ela vai indicar o quê? Quanto de oxigênio é consumido pela minha matéria orgânica, tá? Então, assim, eu meço uma quantidade de oxigênio no começo da minha análise e meço novamente no final e vejo quanto foi que as minhas bactérias consumiram, na verdade, de oxigênio num período pré-determinado. O ensaio de DBO, ele é realizado em 5 dias, tá? A 20 graus. Ele fica lá, ele demora um pouquinho, são 5 dias realmente, que precisa do tempo, você coloca um aditivo lá para ter essa reação, mas é uma análise simples, porém demorada. E tem a DQO. A DQO, ela é uma análise um pouco mais rápida, tá? Ela vai medir o quanto que vai oxidar. Se eu tiver, então, a matéria orgânica, as bactérias, né? E se for biodegradável, eu vejo pela DBO. Se eu quiser saber no total, eu vejo pela DQO. A DQO, eu uso um oxidante muito forte nele, que é o dicromato de potássio. E vou usar equipamentos um pouco mais caros do que o da DBO. Só que essa análise, ela faz em 3 horas, 3, 4 horas, eu consigo o resultado da minha DQO. As duas, elas estão meio que relacionadas. Porque, assim, se eu tiver um estudo, no caso, um histórico, que eu sempre fiz a DBO e a DQO de um determinado corpo d'água, de um determinado reservatório. Então, eu já sei que a diferença de um para outro é X. A minha DQO, ela é sempre mais alta. Por quê? Porque eu estou vendo no geral, tudo. E a DBO, somente as biodegradáveis. Então, ela é sempre menor, né? Se eu quiser uma análise mais rápida, se eu já tiver um histórico,
normalmente é feito a DQO, tá? Mas no caso aqui, isso daí é mais para vocês saberem que, então, se eu tiver um histórico, eu consigo prever de forma mais rápida para já determinar se existe ou não uma contaminação muito grande. Eu consigo, pela DQO, já prever antes dos 5 dias que eu vou ter que esperar para sair o resultado da minha DBO, tá? E também é feito o carbono orgânico total, tá? E aí também é uma análise um pouco mais detalhada, um pouco mais cara, né? Então, normalmente, como ele também está ligado à DBO e DQO, só que o carbono orgânico total, ele é feito somente para água, tá? E aí ele tem que ter baixa carga de matéria orgânica. Ele não pode ter muita matéria orgânica, porque senão eu não consigo fazer. Outra análise importantíssima, muito importante, né, todas são, né, mas é da parte microbiológica, são os coliformes, tá? Então, o coliforme, ele é feito coliformes totais e E. coli. Ele vai dizer se está acontecendo uma contaminação de esgoto realmente. Porque a E. coli, ela só é de organismo de sangue quente. Então, se eu tiver uma contaminação e apresentar no meu resultado positivo para E. coli, eu já posso ter certeza que está tendo uma contaminação. E se a minha água passou e contaminou com E. coli, eu posso ter uma doença de veiculação hídrica na minha população. Aí o que acontece? Começa a ter muito caso de diarreia em certa população, ou de alguma doença diferente disso, e que vai todo mundo procurar um centro de saúde e descobre-se que foi a água, porque daí a vigilância sanitária é que consegue estar determinando e encontrando as fontes. Por isso tem que ser muito bem controlado a análise de E. coli, coliformes no caso, né? É feito também a contagem de bactérias heterotróficas, né, e giardia, também é uma análise bem importante. Essas análises, elas são análises um pouco mais demoradas, tá? Coliformes totais, normalmente ela é colocada numa estufa a 30 graus, de 24 a 48 horas. Se positivar, ela segue para mais uma análise, 24 a 48 horas novamente. Então, assim, mas não tem outro jeito, tem que ser isso daí, 48 horas para você ter o primeiro. Então, se deu positivo, você passa para a próxima etapa, para ver se ela é termorresistente. Então, aí ela vai ficar um tempo a mais em uma temperatura mais elevada. Em torno de 40 graus, 44, não tenho certeza agora se é 40,5, 44 que ela fica na estufa para me garantir que positivou o meu resultado e se é uma termorresistente. E tem também a contagem de algas, normalmente para a gente poder caracterizar quando a alga é uma alga que pode produzir uma toxina, né, que deu a floração, daí eles vão analisar que tipo de alga é essa que tá contaminando, tá? E se ela realmente produz a toxina. Tem também as análises para cistos, protozoários, não coloquei aqui, mas tem para vírus também. A de cistos e protozoários, ela é importante também, e ela está diretamente ligada aos filtros lá da estação, tá? Então, porque quando eu tenho uma população de protozoários de um tamanho específico, eu tenho que ficar com um rigor ainda maior
na minha análise de final de tratamento. A turbidez, ela vai me dar ali no final do tratamento um valor pré-determinado que está ligado às características de tamanho de protozoário que eu vou visualizar nessa análise. Tá? Então, assim, lá na portaria é determinado que seja 0,5. Tá? Eu não posso passar disso. Normalmente, trabalha-se até com menos para poder ter uma margem, para você garantir que não está passando nada. Tá? Então, assim, o sistema ele é totalmente ligado. Essa análise ela é feita lá no manancial de cistos e protozoários. Porém, se detectado, toda a ETA tem que operar de forma a eliminar o problema antes desta água ir para um reservatório. Tá? E aí nós chegamos na pergunta que não quer calar. E a equipe que atua nessa área? Será que tem vez para que profissional aqui, né? Quem são os envolvidos? Será que se eu fizer química eu estou envolvido? É claro que eu estou. Então, assim, onde atua o profissional da química nessa área? Ele atua na área por inteiro, tá? Ele pode ser de todos os níveis e atuar em todas as etapas. Desde o controle do manancial, ele pode realizar as análises, ele pode realizar a coleta, ele pode gerenciar uma estação de tratamento. Então, assim, o profissional da química, ele está diretamente ligado à área de meio ambiente também, de gestão hídrica. É importantíssimo. Muito importante a gente saber, é claro, também, que tem outros profissionais envolvidos, os engenheiros ambientais, gestores ambientais. Sempre, para uma equipe ser boa, ela é multidisciplinar, né? Então, os sanitaristas também, técnicos em meio ambiente, mas estamos, sim, inseridos nesse mercado, tá? Então, nós, profissionais da química, estamos inseridos. Outra coisa que vale muito a pena refletir um pouco nesse momento que nós estamos passando é quanto a serviços essenciais. Será que esse serviço é essencial? Com certeza, né, gente? Porque a primeira coisa que todo mundo falou, lavar as mãos, higiene em primeiro lugar. Você lava a mão com o quê? Com água limpa. Então, você precisa da água limpa na sua casa. Você precisa de uma água potável para você beber, para fazer seus alimentos. Então, é um serviço essencial. Se você se inserir nesse mercado, você vai, assim, estar bem posicionado, digamos aí, porque hoje em dia você precisa pensar nisso também. Essa foi a primeira pandemia, né, que nos pegou aqui de surpresa, que a gente não sabia que isso ia acontecer há 2 anos atrás, mas a ciência já prevê que outras podem vir não tão distante dessa. Então, sim, é uma área de serviços essenciais, tá? Então, vale a pena pensar nisso, né, refletir. E é uma área muito bacana, como eu disse, eu quis aqui só fazer um compilado, né, de tudo que eu aprendi aí nos cursos que fiz e da minha experiência pessoal. E aí foi mais isso. Depois, se tiver alguma demanda mais específica, daí eu aguardo aí um novo convite da Júlia para a gente falar de alguma coisa específica. Com certeza haverá. Tem mais 2 perguntinhas, tudo bem por você, se a gente estender Tudo o bem. tempo um pouquinho? Tudo bem. A Claiane, novamente, eu não sei se eu estou falando o seu nome corretamente, então me perdoa se não for assim. Rosângela, boa noite. Você falou de vários parâmetros da água para análise. A minha dúvida tem uma quantidade mínima de parâmetros ou parâmetros mais importantes
para analisar para tratamento de água e assim afirmar se a água é ou não de boa qualidade? Olha, para eu afirmar que a água está potável, eu preciso atender a todos os parâmetros da portaria. Todos, tá? Não posso passar um. Ah, mas a turbidez está fora. Será que a água é potável? Bom, vamos lá. Se a turbidez está fora, hoje existe sim uma abertura lá na portaria mesmo, tá? De uma quantidade de vezes por mês que pode estar fora. Se não me engano, acho que é uma vez só, um dia só, tá? Mas ela, no geral, não pode sair nenhum parâmetro de dentro do especificado na portaria, tá? Todos são importantes. Todos devem ser atendidos. E são muitos, tá? Então, se vocês abrirem aí a portaria 5 de 2017, ele dá acesso, é o anexo 20, a todos os parâmetros que devem ser atendidos, para eu poder afirmar categoricamente que essa água é potável, tá? Ok. A Juliana, boa noite. O técnico em química também atua nesta área? Sim, o técnico em química também atua nessa área, sim. Como eu disse, ele também atua no laboratório de análises, tá? Atua também na coleta do material, ele atua também em todas as partes aí do processo. E o técnico em química pode fazer bacharel em química na Unifacamp, Com certeza viu? pode, daí ele pode assumir mais cargos dentro dessa área. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Eu não sei se vocês observaram aí na lateral, o Olin colocou o endereço do nosso canal, então quem puder se inscrever no nosso canal, nós agradecemos. Esta palestra, ela será disponibilizada dentro de uma semana para vocês, para quem teve dúvida, conseguir acompanhar, ou quem não conseguiu acompanhar o começo, né, tem a possibilidade de esclarecer algumas dúvidas e assistir todos os apontamentos que foram feitos pela Rô. Se alguém tiver mais alguma dúvida, por gentileza, se pronuncie ou coloque no chat. Também vou colocar novamente aqui o link da presença, caso alguém não tenha respondido ainda. Se você já respondeu, não precisa responder novamente. E estou colocando o meu e-mail pessoal lá da faculdade, caso alguém precise tirar. Olhem, você pode pôr o e-mail do laboratório também. Sim, Deixa eu claro. só falar mais uma coisinha aqui, Júlia, importante também, que já que o pessoal perguntou das análises e tudo mais, né? Todas as análises, elas são registradas, tá? Em documentos. Elas são documentadas, todas. As que são feitas de hora em hora e todas as demais. Por quê? Como disse, teve uma solicitação aí de perícia e tudo mais, né? Que gostaria do curso de perícia. No caso de ocorrer qualquer tipo de problema numa rede de abastecimento, no manancial ou no reservatório, pode ser solicitado por um perito as análises daquela data. Ou ainda os dados gráficos de como esteve aquela água em um dado período. Então, tudo isso é monitorado por gráficos do sistema e também os documentos registrados com quem realizou a análise, data, hora, tudo certinho. Todos os dados são documentados e arquivados e ficam em um sistema das estações para caso uma hora precise você ter os dados registrados, sim. Também eu gostaria de avisar, Júlia, que se alguém quiser a apresentação, depois eu posso estar disponibilizando, né, para você a apresentação de slide, para que você possa estar reproduzindo para o pessoal. Muito obrigada. Rô, tem vários elogios para você aqui.
Obrigada. no chat. Eu gostaria de te agradecer, né? O pessoal está falando que gostou muito da sua palestra, tá? Convido a todos para conhecerem o curso de Química da Unifacamp. Eu e o Olin nos colocamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas. Convido também aos ex-alunos que estão aqui presentes, não é mesmo, José Bispo, né, Rodrigo, a estarem conosco em outras lives, viu? Fica aí esse convite para todos, assim como a Rô. Sou muito grata de ter os meus alunos como parceiros, né? Muito enche o coração da gente de alegria e de orgulho quando a gente vê vocês falando de atuações profissionais e de espaços que vocês conquistaram durante a vida acadêmica e posterior a ela. Então, estou muito, muito feliz. Parabéns pela sua palestra, pela sua live. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e por estar conosco nesta noite. Espero que você dê uma passadinha aí pelo chat, para você ver todos os comentários. Olhem, você quer falar alguma coisa? Por favor, se a Rosângela já encerrou os slides ou tem mais slides? Já encerrei, sim. Você consegue parar de compartilhar para que eu possa compartilhar um pouco da minha tela? Claro. Então, eu vou mostrar para o pessoal algumas, são 3 coisinhas, 5 minutinhos eu já encerro. Então, primeiro aqui, o nosso canal Química Unifacamp. Lembra que eu falei que estava com 100 inscritos? Agora estamos com 108. Então, alguns daqui da palestra já se inscreveram. E aqui a gente tem um pouquinho de tudo, né? Tem aqui não sei se vocês conhecem essa pessoa que está aqui, né? Tem aqui a gente está em produções aqui de Hollywood. Então, temos atores aqui super famosos que estão aqui com a gente. Não sei se vocês conhecem essa daqui, né? Nossa... Fiz questão aqui de trazer. Então, assim, aqui nós temos muito material, pessoal. Tem material falando um pouco sobre como os nossos alunos, como os nossos professores se relacionaram com os alunos na pandemia. Né? Tem até aula aqui realizada durante a pandemia, nos períodos que a gente pôde estar fazendo aula, o pessoal de máscara aqui. Tem experimento gravado. Então, aqui a gente quer falar um pouquinho sobre viscosidade dinâmica, quer falar um pouquinho de experiência sobre extintores. Essa parte de microscópio ficou muito legal, porque a gente mostra o microscópio óptico realmente desmontando, mexendo para um lado para o outro, ficou bem legal. E tem de tudo um pouquinho aqui. A gente está começando, não vou dizer que são centenas de vídeos, mas a gente tem já uma palestra aqui, tem um conteúdo um pouco maior, e a gente, pelo menos uma vez por semana, e a gente tenta soltar um conteúdo novo. Então, assim, não é algo que vai te atrapalhar, né? Você tem que toda hora ficar acessando, mas de tempos em tempos você pode conhecer a gente um pouco aqui. Por falar em conhecer a gente, a Unifacamp soltou nessa semana o Tour Unifacamp 360. Então, você consegue aqui agora conhecer todos os laboratórios da Unifacamp. Na verdade, aqui não estão... A gente está ainda faltando, talvez, pequenos ajustes, mas do grosso você vai conseguir ver tudo. Ainda está faltando a nossa parte de nutrição. Então, tem só uma parte de nutrição. Mas, separado aqui por partes, né? Então, ficou em azul a parte voltada para exatas. Tem a parte do pessoal de rádio TV, parte do direito, biblioteca. Tudo aqui para vocês estarem conhecendo a parte verde, a nossa parte de saúde. É só acessar o link que eu coloquei no chat, unifacamp.edu.br/tour. E aos nossos egressos aí, né, um pouquinho de saudade para vocês. Esse aqui é um exemplo do nosso tour, né? Então, famoso Laboratório 4. Aqui, né, então você consegue conhecer um pouquinho aqui da gente, né? Lembra da Lozinha? Aqui a gente preparou esse tour virtual com muito carinho para que vocês consigam conhecer aí
a nossa instituição, né? Nós temos outros laboratórios, outras demandas, mas está tudo aqui no nosso tour virtual Unifacamp. Você, às vezes, que é aluno também, está com saudade, aqui, ó, o prédio 4, quantas vezes vocês não sentaram aqui para comer os lanchinhos, colocar o jaleco, né, enquanto preparava. E a gente está aqui ainda, né, pequenas alterações, compra mais equipamentos, mas continuamos aqui no térreo do prédio 4, os nossos 3 laboratórios. E o legal é que você consegue entrar, né? Eu vou tentar fazer aqui, vamos ver se ele me deixa entrar no laboratório. Eu sei que a gente conseguia clicar e entrar nisso. Eu subi, estou no último andar agora. E aí a gente consegue ver, ó, um exemplo aqui, laboratório de fenômenos de transporte, mecânica de solos. Então, conheçam aqui, entrem, né? Você pode conhecer o Unifacamp também aqui por meio desse tour virtual, uma ferramenta nova e que você pode com certeza aprender bastante sobre a gente. E aí, para aproveitar, Rosângela, uma pergunta. Essas são 2. A primeira é sobre os contaminantes emergentes, né? Aquela questão que o pessoal fala que hoje o nosso sistema de tratamento de água ele ainda não é tão eficiente contra hormônios, por exemplo, contra alguns contaminantes. Assim, se você puder trazer para a gente, na sua experiência de ET e ETA, pode ser só ETA, ET pode ser só ETA, você que decide, mas quais são os contaminantes assim que deixam os cabelos brancos, né? Aquele contaminante, de repente, que se você pegar na captação da água bruta, você fala, meu Deus, e agora o que será de nós? Ou aquele contaminante, de repente, quando você pega na água bruta, você já fala, nossa, vai demandar mais gasto, né? Então, alguma coisa nessa questão dos contaminantes que tiram aí mais o sono dos operadores e gestores de empresas de água, saneamento e ex. E, para finalizar, minha última pergunta quais são os desafios nessa área? Então, assim, quais são as principais dificuldades e desafios nessa área e qual é o perfil do profissional que você estaria precisando, né, que você sente falta aí nessa área de processos de análise de água? Tá, olha, então, assim, na verdade, quanto a contaminantes, hoje, assim, o que eu poderia dizer é que, realmente, se nós tivéssemos, claro, a condição do sistema de membranas, seria o que resolveria tudo, tá? Porém, como ainda não temos, o que acontece é o gasto excessivo de produtos mesmo, tá? Então, eu acabo gastando mais produtos para estar fazendo o tratamento da água. Conforme o que eu encontro na minha água, eu tenho um gasto maior ou menor no tratamento. Às vezes é preciso até utilizar outros produtos, além desses que eu coloquei aí, que são os padrões, tá? Para eliminar algum tipo de contaminante que eu ache que vai causar algum prejuízo. Mas aí, no caso, seria, então, o aumento do gasto. Tá? O aumento do gasto mesmo, o gasto fica excessivo. Como desafio, eu diria mais que seria atender as demandas, porque como já foi falado, o recurso hídrico ele é finito e o gasto é excessivo. Então, já se teve crise hídrica, né, nós passamos por uma não tão distante, e as pessoas ainda assim não valorizam tanto a água, acaba tendo sim um gasto excessivo de água. Então, eu acho que um grande desafio, na verdade, é a gestão desse recurso como sendo um recurso finito, né? E o profissional dessa área, ele tem que ser um profissional proativo, tem que buscar conhecimento constantemente, porque não é uma área que você consegue que seja tão fácil. Bom, acho que nenhuma área da química é tão fácil, né, de se trabalhar. Porém, você precisa que a pessoa tenha uma responsabilidade muito grande, porque ela vai atender populações, né? Além de ela causar prejuízo ao meio ambiente, se ela
fizer um descarte inadequado, como foi abordado, né, ela pode causar grandes prejuízos para a população que está sendo abastecida. Então, precisa ser, além de ser um profissional muito proativo, tem que ser muito comprometido, né, responsável mesmo. É isso. Pessoal, eu estou parando a gravação, né? Rô, eu queria mais uma vez te agradecer de coração, agradecer a todos aqui presentes. Eu acho que falar sobre água nunca se esgota. Aliás, falar sobre recursos hídricos, sobre natureza, sobre cuidados com o meio ambiente, esse tema, ele não pode se esgotar nunca, né? Então, eu estou só finalizando a gravação, não vou finalizar sem antes te agradecer de coração por todo o seu conhecimento compartilhado conosco, e também por toda essa conscientização da formação de um profissional responsável que nós buscamos dentro da nossa instituição, por isso que fazemos questão, né, de alunos, ex-alunos, toda a comunidade poder participar das nossas lives, né, estou vendo aqui, inclusive, alunas que foram nossas e que estão hoje em sala de aula, né, e que isso precisa realmente ser uma sementinha para ser plantada. Então, eu agradeço pela noite, pela palestra, por todo o conhecimento compartilhado. Eu vou parar a gravação para a gente finalizar algumas coisas de protocolos, tá? Tudo bem.